Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo e gravando o vídeo de número 186. O poder está no sangue ou no nome de Jesus? Bem, a gente tem visto na rede social muita discussão acerca deste assunto e a gente conhece nossas tradições, nossos costumes, né? E obviamente muitas coisas fogem, entendeu, da métrica bíblica, dos ensinamentos da orientação bíblica, do melhor da teologia sobre este assunto, salvação, perdão dos pecados. E João, de cara, eu quero considerar alguns versículos na Epístola de João, depois outros. Ele, no capítulo 1 da primeira epístola, né, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não haverá verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não faz menção do sangue. Perceba, tá certo? João não está errado ao fazer esse tipo de referência. Depois, um pouco mais na frente, ele diz, no verso 12 do mesmo capítulo 1, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, é pelo nome de Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados e também recebemos a purificação dos pecados. É o que ele diz aqui no verso que eu li anteriormente. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu quero fazer menção de outro texto, e desta feita aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Paulo faz referência à remissão pelo sangue de Jesus, a saber, a remissão dos nossos pecados. Outro versículo ainda, antes da gente poder falar um pouco mais sobre este assunto, aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 7, quando o apóstolo diz aos Efésios: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então perceba, em quem temos, nele Jesus, a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então esses textos, Apocalipse também, 1 e 5, é um outro texto também que eu quero ler para considerar essa base de reflexão, quando João diz, versículo 5, está lá na ilha de Patmos, Apocalipse 1 e 5, ele diz exatamente isto, Apocalipse 1 e 5, aqui está, Apocalipse 1 e 5, revelação de João Batista, dedicação às igrejas, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Bem, a história do sangue na Bíblia, já falamos em outros vídeos, é tão antiga quanto a formação do homem, a criação do homem, desde que o homem foi criado. Então, lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, viram-se nus, porque já estavam nus, mas não percebiam a nudez. Mas a consciência se abriu e eles perceberam que estavam nus. E lá em Gênesis 3 e 21, diz que o Senhor os cobriu, fez vestes de pele de animal, o que implica no sacrifício de um animal para vestir o homem, e que se reveste de um simbolismo, porque a figueira fala da moral humana, dos valores humanos,
da pretensa defesa humana sobre o seu caráter, que não resolve nada, mas a roupa, a vestimenta da pele do animal poderia protegê-lo em todas as circunstâncias. Então está aí em Gênesis. Depois o sacrifício de Abel também, Gênesis 4:4, já falamos também sobre isso. Caim, ele ofereceu do fruto da terra para Deus, mas Abel ofereceu o melhor sacrifício, que foi aceito. Ele oferecia dos animais que ele tinha no seu redil. Lá no Egito, Êxodo capítulo 12, aí sim, né? Aí a coisa pega. Por quê? Lá no capítulo 12 nós temos a celebração da primeira Páscoa, celebrada na terra do Egito, e que por todo o tempo das posteridades dos hebreus seria comemorada a Páscoa, como Jesus comemorou a Páscoa nos últimos dias da sua vida. E aquele sacrifício, aquela oferta, um cordeiro para cada família, o sangue deveria ser esparzido nos umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria naquela noite pela terra do Egito, mas onde houvesse o sangue, então não haveria problema nenhum. Aí vem a pergunta-chave: havia poder naquele sangue que estava esparzido nas ombreiras das portas? Nenhum poder, absolutamente nada. Mas tem grupos religiosos, ditos evangélicos, que por falta de conhecimento sobre o assunto dentro da Bíblia, atribui poderes, como também atribui poder ao sangue de Jesus. Muito bem, vamos falar daqui um pouquinho sobre isso. Então, o sangue espargido na porta não tinha nenhum poder, era a questão da obediência. Deus mandou que se fizesse aquilo, porque seria como sinal para que o anjo não entrasse na casa do hebreu e matasse o seu primogênito. Mas no sangue em si não havia nenhum poder, nenhuma virtude a não ser sinal. Até me lembro também de Raabe a meretriz, que lá na cidade de Jericó, os espias mandaram que ela amarrasse um pano escarlata, de cor escarlata, na janela. Seria o livramento dela, o sinal do livramento de que ela estaria ali esperando por eles, não é? Que também aponta para o sangue de Cristo, que nos, de certa forma, nos protege dentro da sua graça. Porém, não há virtude no sangue em si, na matéria no sangue. Bom, o sangue de Jesus não é o agente da salvação. O agente da salvação é o próprio Jesus. Agora, não podemos dissociar, porque é intrínseco quando falamos em salvação e em Jesus, nos lembramos que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos remir, para nos comprar para Deus. Gente de todas as tribos, povos e línguas, então o Senhor nos comprou, pagou o preço da redenção, foi o preço do seu próprio sangue, do seu sacrifício. Portanto, a virtude da salvação não estava no sangue em si, mas em Jesus, que nos redimiu com a sua morte na cruz do Calvário. Portanto, o sangue é um agente passivo, enquanto Jesus é o agente ativo da nossa salvação. Pois bem, o sangue não é parte, portanto, da divindade. Veja que a divindade é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A natureza divina também de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mas em parte alguma da Bíblia, o sangue tem uma coparticipação, ou nem por referência, a fazer parte da divindade. O sangue, portanto, é a alma, a vida de Cristo que foi derramada na cruz por nós. Lá, como diz a Bíblia, ele derramou a sua alma na morte. Então, isso foi tudo por expiação dos nossos pecados. Ou seja, tudo aquilo que acontecia lá no Antigo Testamento, no altar do holocausto, quando os novilhos, quando os cordeiros eram imolados para poder perdoar o pecado do povo que se chegava ali e que não tinha, obviamente, uma ação permanente, tinha que estar sempre comemorando seus pecados, segundo Paulo nos transmite isso, esses ensinos, não é? Não tinha eficácia no sangue, apenas a importância do sacrifício, da honra, do respeito, da obediência ao que o Senhor havia mandado. E veja que, inclusive, havia regras
não era todo animal, não podia ser animal nédio, doente dos olhos, com defeito, não podia ser nada disso, tem que ser perfeito, porque também apontava para Cristo. Agora, nas últimas gerações, a gente vê pessoas que às vezes tomam um susto, o sangue de Jesus tem poder. Vai expulsar demônio? O sangue de Jesus tem poder. Não, toda a instrução que você encontra na Bíblia, né, é sempre no nome de Jesus. No Evangelho de Marcos, quando o Senhor mandou que se fosse pregar o Evangelho, sempre no seu nome. Em Atos dos Apóstolos temos vários textos que apontam para a autoridade do nome de Jesus para repreender demônio, para curar os enfermos, para o batismo com o Espírito Santo. Tudo é no nome de Jesus. Por quê? Porque não há poder nesse sentido no sangue. Aliás, não há o poder da própria purificação. Quando a gente fala que o sangue tem o poder de purificar, é porque está inserido no contexto todo a própria vida do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Mas nem por isso não precisamos tirar aqueles hinos da harpas que falam do poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus? Não há necessidade, porque quando se fala há poder no sangue de Jesus, nós nos referimos ao sacrifício completo feito por ele na cruz do Calvário, né? Pregamos o Evangelho, pregamos a remissão dos pecados pelo seu sangue e pelo seu nome. Então não há qualquer, motivo para discussão teológica, para achar que os hinos estão fora das Escrituras. Não há razão para isto, não é? Salvo se, obviamente, a música, a letra musical não estiver centrada em Cristo e na sua obra de expiação pelos nossos pecados. São estas palavras. Deus abençoe a todos, vos guarde, e esse assunto mereceria, obviamente, algo escrito e muito mais detalhado, com muito mais extensão, para que nós pudéssemos. Mas seriam citar referências bíblicas. Nós temos várias, né, em Atos dos Apóstolos, várias, né? Pedro chegou no templo Formosa, quando aquele paralítico pediu esmola para ele, disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Depois, mais tarde, ele explicando para aqueles que queriam saber o que foi que tinha acontecido, não foi por nossa causa, mas foi pelo poder do nome de Jesus. Atos 3,16, mas foi pela fé no seu nome que ele fez com que este homem andasse. Então, o poder está centrado sempre no nome de Jesus. Quer expulsar demônio? Jesus, pelo teu nome, repreendo todo mal, e assim por diante. Amém? Deus abençoe a todos, espero que tenha ficado bastante claro, e rompam-se as discussões em torno disso. Grande abraço a todos.